Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Inshallah, irei falar um pouco sobre o teste do imã na altura da morte. Irei falar um pouco sobre o perigo que o imã corre na altura da morte. Allah subhanahu wa ta'ala, como já havia dito, que Allah subhanahu wa ta'ala é uma promessa que Allah deu, que nós todos havemos de partir do mundo. E realmente ninguém sabe qual é o lugar onde que Allah subhanahu wa ta'ala vai decretar como seu fim, como o seu último momento. Ninguém sabe. Então, por isso, uma atenção que a gente deve ter é que nós não podemos confiar nas ações que a gente faz. Não podemos confiar muito na ação que a gente faz. Por quê? Porque nós podemos vir a confiar nas nossas ações, mas não sabemos qual é o momento em que Allah vai fazer chegar a morte para nós. Não sabemos de que jeito em que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer chegar a morte para nós. Então, exemplo disso, nós vamos reparar para Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, foi um grande santo, um grande tabi'in. Ele, na altura da morte, seus colegas, seus amigos, seus alunos vieram ter com ele, vieram visitar a ele. Quando chegaram, encontraram ele estava deitado. Então, um deles disse para Sufyan: "Ó Sufyan, innaka qa'imun ila man kunta ta'bud", que realmente você foi muito devoto a Allah subhanahu wa ta'ala. Você elogiou tanto Allah subhanahu wa ta'ala. Você foi muito devoto. Toda a sua vida foi entregando para Allah subhanahu wa ta'ala. Você se afastou de tudo aquilo que possa te distrair da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Então você vai se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que você passou toda a vida a adorar a ele. E Sufyan al-Thawri, quando ele ouviu essas palavras, ele começou a chorar. Sufyan al-Thawri, ele começou a chorar. Então, uma das pessoas que estava aí junto com ele perguntou: "Ó Sufyan, atakhsha min dhunubik?" Sufyan, você está a chorar? Você está com medo de algum dos seus pecados? Está com medo de algum pecado que você praticou? Então, nessa altura, Sufyan al-Thawri, ele reparou para baixo, apanhou um grau de baixo e mostrou para o pessoal que estava aí com ele e disse: "Wallahi, eu juro por Allah subhanahu wa ta'ala que o meu pecado neste momento é tão leve como este grau." Mostrou aquele grau que ele tinha apanhado. Ele diz: "Walakinnani akhsha min su'il khatima." Eu tenho medo, mas o que eu tenho medo é da má morte. Eu posso ter vivido como um muçulmano, eu posso ser devoto a Allah subhanahu wa ta'ala, eu posso passar toda a minha vida empenhado na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, mas chegado na altura da morte, eu vir perder meu imã. Chegado na altura da morte, eu vir morrer como uma pessoa que não era devota a Allah subhanahu wa ta'ala. Reparemos, temos aquele hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, todos já sabem esse hadith. Qual é? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: "Yusbihar rajulu mu'mina wa yumsi kafira." O homem vai amanhecer como um crente, mas até ao pôr do dia, até ao final do dia, o homem vai chegar enquanto já é descrente, no mesmo dia. Então, Sufyan al-Thawri, ele disse que eu tenho medo que eu possa partir como não devoto a Allah subhanahu wa ta'ala. Eu tenho medo que eu tenha praticado algo que possa vir me tirar meu imã na altura da morte. Então, é nesta parte onde eu queria avançar mais um pouco. Que ele diz que eu tenho medo que eu tenha praticado algo que seja o motivo de eu ter que perder o meu imã na altura da minha morte. Vem no hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a dizer: "Iyakum wal muhaqqirat adh-dhunub", que cuidado com os pecados pequenos. Por quê? Porque esses pecados pequenos assemelham-se a um povo, cujo esse povo acampou numa vila, numa zona. Então, depois de acampar naquela zona, eles trouxeram com eles pequenos pedacinhos de lenha.
Trouxeram com eles pequenos pedacinhos de lenha. Então, com aqueles pedacinhos de lenha, eles juntaram aqueles pedaços pequenos de lenha. Depois de ter juntado, eles fizeram uma fogueira. E daquela fogueira, eles conseguiram assar o seu pão. Daquela fogueira conseguiram assar o seu pão. Mas do que surgiu aquele fogo foram pedaços pequenos de lenha. Então, esses pecados pequenos que a gente despreza, pode ser um motivo de vir tirar de apoiar o Shaitan a tirar o nosso imã na altura da nossa morte. Então, muitas das vezes, nós praticamos grandes ações e se esquecemos das ações pequenas. Então, vendo o hadith, esse hadith foi narrado por Abu Ayyub e foi narrado também por Hafiz bin Hajar no Fathul Barr, que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ele explica dizendo: Inna rajula la ya'mal saliha, que um homem ele vai praticar boas ações. Um homem ele vai praticar boas ações. Fayuthiqu biha, ele vai confiar naquelas ações, mas wa yansal muhaqqarat, ele vai esquecer dos pecados pequenos. O que significa? O homem vai fazer muita ação. Inna rajula la ya'mal hasana, o homem vai praticar boa ação. Vai praticar boa ação, grande ação. Um homem, diariamente, ele faz 5 solá diário. Diariamente, ele faz 5 solá. E, diariamente, todas as noites, ele acorda no tahajjud. Todas as noites, ele acorda, ele lê Coran. Ele faz tilawat do Coran. Ele faz dhikr. Mas, durante o dia também, ele fica ocupado na oração de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas o que acontece? São grandes ações. Essa é uma grande ação, é uma ação muito grande, né? Diariamente 5 solá, ele tem a fazer nawafil, tem a fazer jejum facultativo, ele faz jejum sunnah. Tudo isso ele está ligado simplesmente na ação que é da graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas ele esquece uma coisa, ele esquece pecado pequeno. Então, ele ao fazer essa grande ação, fayuthiqu biha, ele vai confiar nas ações, ele vai confiar naquelas ações. Então, depois o que vai acontecer? Depois de confiar naquela ação, ele vai desprezar o pecado pequeno. Vai desprezar coisas pequenas, pecados pequenos ele vai desprezar. Como, por exemplo, ele fez essas todas muitas ações, mas quando ele fala com alguém, ele fala de um jeito que não agrada aos outros. Quando fala com alguém, ele não tem nada a ver se machucou alguém ou não. Não tem nada a ver se o que ele falou magoou alguém ou não. Não tem nada a ver que a ação que ele está a fazer é benéfica para os outros ou não. Não tem nada a ver se a ação que ele está a fazer irá prejudicar os outros, não. O prejuízo que ele causa para os outros, ele não dá conta. Porque ele acha aquilo uma ação pequena. Quando ele ofende alguém, ele não dá conta. Por quê? Porque ele acha aquilo que é uma ação pequena. Uma coisa que não vale nada. Então, o yansal muhaqqarat, ele está a esquecer o pecado pequeno. Ele está a esquecer o pecado pequeno. No outro lado, a pessoa pode fazer outra grande ação. Qual pode ser? Outra grande ação que a pessoa pode fazer, qual é? A pessoa pode construir masjid. Ele constrói mesquita. Grande ação. Uma ação muito valiosa, né? E ele consegue dar de comer muitos pobres. Ele consegue dar de comer muitos pobres. Ajuda muitas pessoas. Mas ele esquece daquela pessoa que ajuda, que trabalha para ele. Ele esquece da pessoa que trabalha para ele. A pessoa que está constantemente a fazer khidmat dele, a contribuir para o bem-estar dele, ele esquece daquela pessoa. Ele trata mal aquela pessoa. Lá fora ele é bom para com todos. E todos conseguem falar que esse homem aqui, mashallah, é um bom homem. Mas a própria pessoa que vive com ele em casa, seja a esposa, a pessoa consegue rir com todos lá fora, mas chega em casa ele é rude com sua esposa. E ele acha aquilo algo inferior, algo que não vale nada. A pessoa chega em casa, ele trata todos bem lá fora, mas quando chega em casa, os filhos têm medo dele. Quando chega em casa, os filhos têm medo dele. A pessoa que trabalha para ele, seu empregado, seu trabalhador, tem medo dele. Por quê? Porque ele não mostra um bom comportamento dentro de casa. Mas fora de casa, mashallah, é um grande homem. Nós vemos para ele assim, grande homem, mashallah. Mas quando chega em casa, cria um ambiente muito triste dentro de casa. Então, ele não valoriza essa ação. Por quê? Porque ele acha que isso é algo insignificável. Quer dizer, é uma coisa que não tem valor.
não tem valor. Então, o ensel muhaqqarat, ele está a esquecer os pecados, como chama? Está a esquecer os pecados pequenos. Então, estes pecados podem ser um motivo de contribuir, de ajudar o shaitan e contribuir na altura da sua morte para que o shaitan consiga tirar o seu imã. Então, por isso, o Rasul disse: Iyakum wal muhaqqirat ad-dhunub. Tenham medo como chama? Tenha medo de pecados pequenos. Cuidado com pecados pequenos, afaste dos pecados pequenos, porque qualquer pecado pequeno será juntado no dia de Qiyamah e será apresentado assim, e através desse pecado pequeno pode conduzir a pessoa para a ruína, pode conduzir a pessoa para o fogo do inferno. Então temos que ter muito cuidado com o pecado pequeno. Vem outro hadith no Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Esse hadith é de Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum, que Rasulullah disse no hadith: Inna shaitan, que o shaitan qad ayas, ele perdeu a esperança, a esperança de ser adorado na vossa terra. O shaitan perdeu essa esperança, que ninguém vai adorar mais o shaitan. Mas Rasulullah diz mais à frente que mais vocês dão a esperança ao shaitan nos pecados pequenos. Vocês dão esperança ao shaitan no pecado pequeno. O shaitan diz que esses, por mais muçulmanos que sejam, por mais crentes que sejam, por mais que eles façam 5 salat diariamente, mas eles hão de vir desprezar o pecado pequeno. Eles já devem desprezar o pecado pequeno. Então, esse pecado pequeno é que dá esperança ao shaitan. Para quê? Para tirar o nosso imã na altura em que a gente estiver a partir do mundo. Sabemos muito bem que o shaitan vem na altura da morte. O shaitan vem como várias pessoas. Vem na forma de pai, vem na forma da mãe. Para quê? Vem chorar para si. E faz todo esforço em você conseguir perder o seu imã, para conseguir tirar o seu imã. Então, essa altura é a altura mais importante para quem? Para um crente. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não repara para quanto você fez. Allah subhanahu wa ta'ala khairul amal khawatima. A melhor ação perante Allah subhanahu wa ta'ala, qual é aquela que você terminou com ele. Allah não quer saber quantos anos você fez. Allah não quer saber quanto tempo você passava no masjid. Allah não quer saber quantas pessoas você ajudou. Mas Allah subhanahu wa ta'ala quer saber como é que você terminou a sua ação. Khairul amal khawatima. Melhor ação é da maneira como termina. Melhor ação é da maneira como termina. Então temos que ter muito cuidado em praticar, em desprezar pecados pequenos, porque isso pode vir ser um motivo de tirar o nosso imã na altura da nossa morte, como vimos na saída de Sufyan al-Thawri. Num outro exemplo, reparemos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aconselhou a Aisha, esse hadith é de Sayyidina Aisha radhiyallahu ta'ala anha, que Rasulullah disse para mim: tenha medo das ações pequenas, ações insignificantes. Rasulullah deu esse conselho: tenha medo de ação que você acha que essa ação não vale nada. Reparemos, mesmo para aqueles sahabis, aqueles grandes sahabis que a gente conhece, Ashara Mubashara, mesmo depois deles terem a garantia da entrada no Jannah, eles podem ter essa certeza que nossa entrada no Jannah está garantido, eles mesmo assim partiram preocupados. Exemplo disso que é Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Na altura da sua morte, ele disse que ele estava no colo de seu filho. Então, depois disso, Umar bin Khattab pede a seu filho, disse: "Oh meu filho, coloque-me no chão. O filho pergunta: "Oh meu pai, qual é a diferença entre você morrer nos meus pés e morrer no chão?" Umar bin Khattab, qual palavra que Umar disse? Umar disse: "Eu quero que Allah me veja eu morrendo no chão." Eu quero que Allah me veja eu morrendo no chão. Por quê? Porque se Allah subhanahu wa ta'ala me ver eu a morrer no chão, Allah vai ter pena de mim. Allah vai me perdoar. Ele aqui está a falar de perdão. Mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deu a ele a certeza da entrada no paraíso. Mas ele está aqui na altura da morte, está a dizer o quê? Eu quero que Allah me perdoe. Então, se Allah me ver eu a morrer no chão, então por causa disso, Allah vai ter pena de mim e Allah vai me perdoar. Então, como se chama? Outras vezes ele dizia que quem me dera se minha mãe não tivesse me dado a luz. Quem está a falar isso?
Aquele homem que a sua entrada para o Jannah está garantido. Ele está a dizer, quem me dera se minha mãe não tivesse me dado a luz. Então, nós hoje praticamos, tem pessoas que praticam muita ação. Nós praticamos grandes ações, né? Tem pessoas que passam muito tempo no masjid. Tem pessoas que fazem muitas boas ações. Conseguem, até diariamente conseguem acordar no tahajjud. Fazem entrada do Coran. Mas não têm cuidado, esquecem de pecados pequenos. Quando eles praticam essas grandes ações, eles confiam naquelas ações, esquecem pecado pequeno. Então, esses pecados pequenos pode ser um motivo de nós sermos tirados, como se chama, ser motivo de contribuir para que o nosso imã seja retirado na altura da morte. Um grande homem chamado Uwais bin Amir, ele não está passando conhecido como Uwais Qarni. Certa vez, alguns homens vieram ter com ele e pediram conselho. Vou mencionar um que tem a ver com o nosso tema. O ex disse para ele, não olhe para o tamanho do seu pecado. Noutra palavra diz, não inferioriza o seu pecado. Por quê? Porque você, inferiorizando o seu pecado, você está a inferiorizar Allah subhanahu wa ta'ala. Você inferiorizando o seu pecado, achar que o pecado é pequeno e desprezar, você de uma ou outra maneira está a desprezar Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele disse, não repara para o tamanho do seu pecado, não repara para o tamanho do pecado que você cometeu, mas sim repara para quem você desobedeceu. Não repara para a ação que você praticou, mas sim repara para quem você desobedeceu. Então, desobedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala, é claro que Allah subhanahu wa ta'ala, quando a gente desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala, o final é desgraça. Isto nós já sabemos. Quando uma pessoa desobedece a Allah, o final é desgraça. Então, uma das grandes desgraças qual é? É a gente partir do mundo sem imã. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda compreensão. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que a gente consiga controlar o nosso imã. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça nós conseguir controlar nosso imã de que maneira? Praticando boas ações e não esquecer de controlar os pecados pequenos, não desprezar os pecados pequenos. Que Allah nos consiga tawfiq, inshallah, nós consigamos pôr isso em prática e conseguir chegar na nossa morte, nós morrer com imã. Wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.